boa noite, boa tarde, né? Não sei qual é o horário que você vai estar aí, né? Ouvindo essa gravação. Então, mais uma vez, né? Aqui está o pastor Jorge, né? Com a palavra revelada, né? Estamos aqui mais uma vez para transmitir, né? O recado da palavra de Deus, que com certeza, né? Hoje é sábado, né? Deus tem 11, né? 10 de 2025. Com certeza Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite, né? Estou aqui hoje para gravar mais esse vídeo, né? E você vai estar do outro lado ouvindo. Eu não sei qual é a hora, né? Que você vai ouvir esse vídeo. Eu sempre gravo, procuro gravar à noite. De repente você também trabalha à noite também, como vigia, né? Trabalha noturno nos hospitais, né? Geralmente sempre tem pessoal que trabalha durante a noite também, né? Que nos ouve, né? Nossos vídeos. Então não esquece, né, de você botar um joinha aí, né? A gente vai começar agora, né? Vou começar dando início com a oração. Em seguida nós já começamos com a palavra. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez entramos na Tua presença, Pai querido. Durante esta noite, meu Pai, pedir, Senhor, que Tu venha fazer visita, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais, Pai amado, aqueles que neste momento vão abrir, Senhor, esse vídeo, estão no hospital ou estão no presídio, aqueles, meu Deus, que estão necessitados para uma palavra, Senhor. E nessa noite, meu Deus, que Tu venha, Senhor, nos usar como canal de bênção, Pai querido, para pregar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, revelada, meu Pai. Mais uma vez eu te agradeço por mais essa semana, por este dia que nos tem guardado. Abençoa, Senhor Jesus, agora neste momento, Pai, o qual estou entrando, Senhor Jesus amado, nessa gravação, Pai querido, para que Tu venha, Senhor, fazer uma grande obra, Senhor, na vida, Senhor, de cada um, Pai. Fica conosco nesta noite, Pai querido, e nos leva, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos sempre estar fazendo o ID do Senhor Jesus. Amém e amém. Então você, né, que talvez tenha a Bíblia, né? Ou no celular, ou na tua casa, quiser nos acompanhar com a leitura da palavra, né? Nós vamos falar hoje sobre um pouco da história, né? De Moisés. Glória a Deus, aleluia. É Êxodo, no capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Com certeza, né? Eu creio que através desta mensagem Deus ele também vai falar conosco, né? Porque como Deus falava no passado, né? Com seus profetas, Deus também ele fala conosco, né? Através da palavra hoje, né? Nós estamos aqui para dar um recado para os ouvintes e também para nós mesmos, né? Que Deus fala também conosco através dessa palavra, né? Para mim mesmo, né? Como fala aqui, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Você que trouxe a Bíblia, que tem a palavra de Deus, abre em Êxodo capítulo 3 e vamos dar início, né, na palavra nesta noite. E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote da Mídia, levou as ovelhas detrás do deserto e veio ao Horebe, monte de Deus, e apareceu-lhe um anjo ao Senhor e uma chama de fogo, em meio de uma sarça. E ele olhou e viu uma sarça que ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: Irei eu agora, e verei esta grande visão, por causa da sarça não se queima. E vendo o Senhor que ia ver, chamou-se Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não chegues aqui, tira teus sapatos, os teus pés, porque o lugar que tu estás, terra santa é. E disse: Eu sou Deus do teu pai, Deus de Abrão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, porque teve medo de olhar a Deus. E disse o Senhor: Bem vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus opressores,
pois conheço as suas angústias, e desci para virá-lo, para livrá-lo da mão do egípcio, e tirá-lo daquela terra, uma terra boa e larga, a terra que flui leite e mel, os lugares dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos aveus e dos jeruseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi a opressão com que os egípcios oprimem. Veio, portanto, agora que enviarei a Faraó, porque tirareis o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para o Faraó que tire do Egito os filhos de Israel? E ele respondeu: vai, porque eu serei contigo. Isso será por sinal de que eu te enviar. Logo eu vereis tirado este povo do Egito. Servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que chego aos filhos de Israel, e lhe digo: ó Deus de vossos pais me enviou, e vós, se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe responderei? E respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse ainda: dirás os filisteus de Israel: eu sou que me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o memorial para todos os séculos. Glória a Deus, aleluia, né? Então, amado, que nós vamos pregar, né? Nessa noite, nesse vídeo, nós vamos falar, né? Sobre a história do eu sou, né? Pode dizer quem é eu sou. O próprio Deus, né? Falou com Moisés, né? Ele disse: eu sou o que sou, né? Aí ele perguntou, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés, né? Moisés, né? Vamos entrar na história de Moisés. Moisés, né? Já desde o começo aqui da Bíblia, nós podemos ver que ele já era escolhido, né? Deus do ventre da sua mãe. Glória a Deus. Como um profeta para tirar aquele povo, né, do Egito. E se eu só contar a história de Moisés, né, a história de Israel, né, a Bíblia diz que o povo, né, tinha sido levado para o cativeiro, né, e ali muitos já estavam sendo escravizados, né, durante muitos anos. A Bíblia diz que aquele povo ficou 400 anos, igreja, 400 anos, né, sendo escravo, né, daquele faraó, né? Muitos estavam no cativeiro, muitos também já tinham até mesmo esquecido, né, as suas origens, né, que serviam Deus, um Deus de Israel. E naquela época, né, foi levado, né, um grande povo, né, para o cativeiro, né, foi levado para o cativeiro, ali sendo escravo, né, daquele faraó, que durante muitos anos, né, sendo escravo, né, ficaram ali, né, escravo daquele rei, né, daquele faraó, o qual ele mandava, né, ali que era o Egito que mandava, né, e as religiões, enfim, tudo era, né, mandado pelo Egito. E aqui nós podemos ver que Deus, né, ele fala com Moisés. Moisés, né, a história de Moisés, né, se nós vamos contar a história de Moisés hoje, ele era um hebreu, né, sua mãe ganhou ele, né, e naquela época existia um decreto ali, né, que todas as crianças primogênitas que fosse homem, né, tinha que, não podia dar mais continuidade, né, a ordem do rei era que matasse todos, né, os varão, os meninos que nascesse homem naquela época, né, tinha que pegar e matar, né, os soldados mataram e jogavam dentro do rio, né, matavam com a espada e jogavam dentro do rio, porque era um decreto, era uma lei que não podia, né, que todos os primogênitos homem, né, tinha que ser matado. E nós olhando aqui pela palavra, Deus, ele tinha um projeto já, né, Deus do começo, né, da vida de José, né? Aliás, na vida de
de Moisés, né? Nós olhando aqui no versículo 2 de Êxodo, o nascimento de Moisés, ó, um homem de família de Levi, foi um homem da família de Levi, tomou por mulher uma filha de Levi, o qual concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era belo, teve escondido 3 meses, porém, não podendo ocultar mais tempo, tomou uma cesta de juncos e vendeu com piche, vedou, né, com piche e betume, e colocou nela o menino, e pôs entre os juncos da beira do rio. E ficou parada uma irmã sua longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha de Faraó desceu lavar-se no rio, e passando suas virgens pela beira do rio, viu ela cesta entre os juncos, enviou uma criada sua que tomasse. E quando abriu, viu o menino, e eis que o menino chorava, tendo compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então sua irmã disse à filha de Faraó: irei chamar-te uma ama de hebreias para que crie este menino. E a filha de Faraó respondeu: vai então. Foi às virgens, chamou a mãe do menino, o qual disse: filha de Faraó, leve este menino. E tomou o menino, o criou. E quando cresceu o menino, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e pôs o nome de Moisés, e diz: porque das águas tirei, e das águas tirei. Glória a Deus, né? Veja bem, aí, né, como já falei das histórias, né, e era um decreto, né, que tinha que todas as crianças que fossem, né, filho masculino, tinha que, né, naquela época, né, tinha que morrer. E nesse meio tempo nós podemos ver que Moisés, né, aqui está falando sobre o nascimento de Moisés. Moisés, ele foi uma filha de uma hebreia, e ele já tinha chamado Deus do ventre da mãe dele. Aonde que nós podemos ler aqui no nascimento dele, né? A irmã dele colocaram ele quando pequeno dentro de uma cestinha de betume ali, né? De vinho. E ali ela colocou Moisés, né? Diante daquele rio, né? E porque se escondendo do soldado que queria matar. E ali, como eu já falei, Deus tinha um projeto grande na vida deste homem, né? Deste menino. E betou ali, passou um betume, e ali ela jogou, né, Moisés sobre as águas. Por isso que aqui nós podemos ver que tinha, né, uma mulher ali, a filha de Faraó, e ela viu aquela criança e ela ficou admirada, porque ela não podia ter filho, né, no caso, naquela época ali, e ela pegou e conseguiu, olhou para o menino e achou graça diante dos olhos dela e disse: vou chamar esse menino de Moisés, dizendo porque é das águas que tirei. Moisés quer dizer das águas que tirei. Não sabendo ela ali, né, que Moisés, Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Como hoje eu posso dar essa mensagem, né, dar um título da mensagem, né, nessa noite, sobre o projeto que Deus tem na minha vida e na tua vida. Você pode dizer: mas pastor, como assim você quer dizer? Quer dizer que sobre o projeto que Deus tem, né, sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui por um acaso, né? Eu dei uma mensagem de onde tu veio, né, quem tu é e para onde que tu vai. Então todos nós estamos aqui nessa terra porque Deus tem um projeto nas nossas vidas. E hoje eu estou falando sobre, né, o projeto que Deus tinha na vida de Moisés. Quer dizer para você que nós não estamos aqui nessa terra por um acaso, né? Estamos aqui para que o nosso lugar não é aqui, né? Estamos aqui sendo de passagem, né? Nosso lugar é na glória quando Jesus vem buscar, né, o seu povo. E nós olhando aqui, a Bíblia diz que aquele povo, durante muitos anos, eles foram escravos, né? A Bíblia diz que eles tiraram dali, tiraram eles e foram sendo escravos, né, daquele faraó
durante muitos anos. Escravo, sabe que escravo ele não tem, né, não tem comando, né? Quem manda ele é o patrão, quem manda, no caso dos escravos, era sido chicoteado, né? Passaram anos e anos a serviço do rei Faraó. E nós olhando aqui na história, né, de Moisés, né? Moisés e as suas caminhadas, né? Cresceu, né, no meio do egípcio ali, né? Logo, né, já ali a mãe de criação. Logo teve outro filho, que chamava-se Manassés. E ali foram se criando junto com o irmão de Moisés, que Manassés, ele era egípcio, né? Filho de egípcios. E ali ele foi se criando e ele se desenvolveu, né? Ele teve todo o pleno conhecimento naquela época, né? Das leis, né? Das leis daquela época do Egito, né? Ele tinha os conhecimentos de arma, conhecimento de tudo, porque ele se criou no meio ali dos faraó, né? E durante as doutrinas dos deuses, né? Estranhos, né? E quando falamos, né, em doutrina de Deus estranho, né? Nós podemos falar sobre ídolo, né? Sobre imagem, sobre idolatria. E aquele povo ali, eles eram muito idólatras, né? Tinha vários deuses, né? Era o deus da luz, deus Íris, deus do sol, enfim, eles pegavam e se curvavam diante de vários deuses, né? Hoje nós podemos dizer que nós confiamos, né, num só Deus. Por isso que quando Moisés ele estava ali no monte, né, ele perguntou para Jesus, né, e Jesus falou assim, ó, eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. Não existe um outro Deus fora de mim. E hoje muitos podemos ver, né, muitos estão voltados ainda, né, lá no Egito. Quando nós falamos no Egito, né, são pessoas que ainda estão ali voltada por idolatria, né? Eu, por exemplo, moro numa cidade assim muito idólatra, né? Eu moro aqui em Camboriú, tenho aqui Brusque, que é uma cidade muito idólatra, né? E o pessoal faz promessa, o pessoal sai daqui, vai a pé de joelho até se curvar diante de uma imagem, né? Diante de uma santa, achando que uma santa vai fazer algo, né? Porque se nós formos ler ali em Salmo, a própria Bíblia diz que tem boca, mas não fala, né? Tem olho, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não ouve. E tem mão, mas não aparta. E o nosso Deus, ele é espírito, ele é completo, ele tem tudo. Ele tem olho, né? A Bíblia diz que os olhos dele jamais deixará, né, de nos olhar. A Bíblia diz que em Isaías, nós podemos ver, né, ali na palavra, que ele fala assim, que a mão do Senhor não está encolhida. E nem seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Ali nós já podemos dizer que o nosso Deus, né, ele tem boca, ele tem olho, né, ele tem ouvido, ele tem, né, ouvido para nos escutar, né? Ele diz assim que Isaías ele fala que a mão do Senhor não está encolhida, e os olhos do Senhor estão sempre atentos, glória a Deus, né? E o ouvido dele também não está agravado para não ouvir a nossa voz. Então, naquela época, amados, olhando aqui, falando sobre idolatria, naquela época, aquele povo do Egito ali, né? Eles eram o quê? Eles eram os idólatras, né? E nós olhando aqui nessa palavra, que Moisés, né? Estamos falando sobre a história de Moisés, que Moisés, ele se criou, né? Deus de pequeno ali no Egito, né? E houve um fato que Moisés teve que até fugir do Egito. Mas por que fugir do Egito, pastor? Ele não se criou no meio do Egito, não tinha todas as riquezas ali de Faraó, porque naquela época ali, Faraó, ele era rico. Tinha ouro, tinha prata, eles tinham tudo. E o povo hebreu, coitado, vivia ali como escravo, como eu já falei, né? Ficava ali escravo daquele Faraó, porque não tinham recursos. Eles saíram, né? Da terra deles, né? Israel. Saíram dali né, como escravos, já saíram dali, né? E ficaram muitos anos no cativeiro, né? E eles não tinham, digamos assim, muita opção, né? Porque era escravo, naquela época era escravo. Ou obedecia, né? Ou os escravos
matavam, surravam, tiveram uma vida assim bem sacrificada, né, pelo aquele faraó. Mas nós olhando aqui, amado, sobre, né, como eu já falei, não quero fugir do foco da mensagem, que Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Se criou junto ali com o Egito, né, aprendeu todas, né, as leis, né, que eles tinham, as leis deles, mas houve um fato, que Moisés teve que sair do Egito, teve que fugir, né, vamos entrar aqui, né, e Moisés, né, mata um egípcio e foge. E naquela, né, aqui você que está nos acompanhando a leitura, em Êxodo, no capítulo 2, e no versículo 11, né, ali nós falamos sobre o nascimento de Moisés. Agora estamos falando sobre o quê? Sobre Moisés mata um egípcio e foge. E naquele dia aconteceu que, crescido já Moisés, saiu aos seus irmãos e viu suas cargas, e observou que um egípcio que faria um dos hebreus, seus irmãos, e olhou todas as partes, vendo que não parecia ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. E saiu um dia seguinte, e vendo dois hebreus, e brigavam, e disseram que fazia a injúria, porque feriste o teu próximo. E ele respondeu, Moisés, né, quem te pôs a ti por príncipe juízo sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés teve medo e disse certamente, esta coisa é descoberta. E ouvindo Faraó este negócio, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante de Faraó, habitou na terra de Mídia e sentou-se junto a um poço. E tinha um sacerdote de Mídia 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher. Os quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber às ovelhas do seu pai. Mas os pastores vieram, expulsaram-se nas então. E Moisés se levantou, defendeu-se e deu de beber às suas ovelhas. E voltando elas, Ruel, seu pai, disse a eles, por que vieste hoje tão cedo? E elas responderam, um homem egípcio nos defendeu na mão dos pastores, e também tirou água e deu de beber às ovelhas. E disse às suas ovelhas, e onde está? Por que deixaste esse homem? Chama-lhe para que coma pão. E Moisés concordou em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual lhe deu à luz a um filho. E ele pôs por nome de Gerson, porque disse, peregrino sou em terra estranha. Veja bem, aí ele teve, né, devido, né, aquele homicídio que ele cometeu, você pode dizer, mas espera aí, então Deus tinha projeto com Moisés, que cometeu um homicídio? Glória a Deus. Mas ele teve, né, fez aquele homicídio, por quê? Porque daí ele começou a descobrir, né, as suas origens. Até o ponto que ele estava ali com o faraó, né, junto com, como já falei, criado ali, né, na terra de Faraó, né, na terra ali do Egito, né, ele fazia, né, tudo aquilo que ele tinha aprendido, né, na lei, né, dos egípcios. Mas depois ele descobriu que ele também era hebreu. E ele viu ali, né, um soldado ali, um deles, os egípcios, matar um hebreu, ao ponto de ele brigar e lutar com ele. Acabou matando, né, aquele egípcio, Moisés, e acabou enterrando na areia, né? E aqui diz que eles viram, né, o que ele fez e foram contar, né, lá pro rei do Egito. E a Bíblia diz aqui que Moisés, o que aconteceu? Moisés ficou com medo e ele fugiu. Ficou com medo, ele fugiu. Disse agora, né, estou descobrindo, né, que na verdade não era filho legítimo, né, que ele foi levado ali perante Mídia, irmã dele, né, num balaim de betume, e ali, né, o egípcio a criou. Glória a Deus. E ele começou a ver, né, que as origens dele estavam ali, né, também, diante, né, daquela situação, mas ele não podia fazer nada. Mas a Bíblia diz que Moisés, que Deus tinha um projeto na vida de Moisés.
Vamos ali agora para o capítulo 2, né? Nós lemos o capítulo 3, né? Aqui de Êxodo, capítulo 3. Aqui no capítulo 3 fala assim, 1, né? Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está falando contigo através desta mensagem de Moisés. Porque quer dizer para você que você também é um escolhido de Deus. Você pode dizer, mas olha, pastor, eu sou tudo errado, né? Eu faço coisas erradas. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os sábios, né? Ele diz que Deus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Então ele veio para a vida de Moisés, por quê? Porque ali ele sabia que Moisés ia ser um profeta naquela época e ia tirar aquele povo que estava ali durante 400 anos sendo escravo, né? Daquele demônio do faraó. Os irmãos dele estavam sendo escravos, a mãe dele estava sendo escrava, né? A mãe de sangue, os irmãos de sangue. E ele viu aquele fato ali e não resistiu, né? Mas vamos pegar e voltar aqui, né? Sobre Deus fala com Moisés. Capítulo 3 de Êxodo. E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, do seu sogro, sacerdote de Mídian, levou as ovelhas de trás do deserto e veio ao Horebe, monte de Deus. E apareceu um anjo ao Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não consumia. Glória a Deus, né? Eu quero pregar para você nessa noite que o nosso Deus, ele é um Deus de fogo, né? Ele fala em meio do fogo, porque ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de fogo. E a Bíblia diz que aqui, ó, então Moisés, né? Louvado seja o teu nome aqui no 2. E Deus, né? Jesus, ele apareceu, né? Porque aí apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça, e olhou e viu que a sarça ardia e em fogo, e a sarça não consumia. Então Moisés disse: irei eu agora e verei esta grande visão, por causa da sarça não se queima. E vendo o Senhor que ia ver, chamou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus, né? Como é maravilhoso, né? Quando Deus ainda fala conosco. Quando é maravilhoso, amado, que Deus, ele sabe que nós temos, né? A Bíblia diz que Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, né? Aquele que tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com ele. Mas aquele que não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso. E aqui eu vejo que Deus aqui, lá, né? Naquela época ali, falando com ele sobre a sarça, né? E ali ele já colocou uma responsabilidade sobre Moisés. Porque hoje, amado, nós estamos vivendo, né, que nem todos querem ter o quê? Um compromisso com Deus. Muitos querem servir a Deus, mas eles não querem ter compromisso com Deus. E nós olhando aqui nessa mensagem, né, Deus ali, ele viu algo na vida de Moisés. Ele viu que Moisés, ele tinha um chamado, que ele era escolhido, né, para pegar e tirar aquele povo, né, que estava ali no Egito, sendo peregrino, sendo ali escravo, né, durante 400 anos, veja bem. É pensar essa pessoa durante 400 anos, né, sendo escravo de Faraó. Quando nós falamos de escravo, amado, a Bíblia diz que Isaías, ele fala que antes nós andávamos como ovelha desgarrada sem pastor. O que é pastor? Isso quer dizer ovelha desgarrada sem pastor? É que antes nós andávamos, né, no Egito. O que quer dizer no Egito? No Egito porque nós não conhecíamos a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que errais, né, por não conhecer as Escrituras. E naquela época, né, eu também prenigrei lá no Egito. Por quê? Porque eu também não servia a Deus, né? Servia a Deus, mas Deus estranho, né? Não servia um Deus vivo. Hoje nós podemos ver que nós temos um Deus vivo, que ele é dono da prata, ele é dono do ouro, né? Ele opera milagre, ele faz maravilha no meio do seu povo. Vamos olhar aqui, né? Da continuidade, no versículo 5, né? E disse: não te chegueis aqui, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está
terra santa é. Veja bem, o lugar que tu pisa, né, santo é, né? Tira a tua sandália do teu pé. Muitas vezes nós temos que tirar, né, a sandália dos nossos pés para nós pisar no lugar santo, porque ali Deus ele fala assim, ó, ele disse, né, não tire, né, disse, né, que ele tinha que tirar o sapato dos seus pés, porque o lugar que ele estava ali era santo. E no versículo 6, ele disse, eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Veja bem, nosso Deus, ele é pai das luzes, né? Muito pelo contrário, Satanás, ele é pai das trevas. Por isso que a luz, ela jamais vai se dar com as trevas, né? Porque Jesus, ele é o próprio pai. Ele é o pai das luzes. Por isso que aqui nós podemos ver, né, que Moisés, né, ele não teve o privilégio de ver o rosto de Deus, de Jesus, porque ninguém vê. Porque a luz dele é resplandecente. Por isso que ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará nas trevas. Glória a Deus. Se nós seguimos a Jesus, amado, podemos passar aqui na terra, né, que eu sempre digo, na terra nós somos peregrinos. Né? Mas por que, pastor, que nós somos peregrinos? Porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Hoje ainda estava, né, falando essa semana com a senhora. Eu faço muitas visitas, né? E ela estava também enferma, coitada, com problema de diabetes muito seríssimo. Já tinha cortado o pé dela, né? Ela fala, pastor, eu estou passando aqui uma luta tremenda. Por que será que Deus não me cura? Por que será que eu estou passando por tudo isso? Né? Saí do hospital, estou diabética, já cortei um pé, quem sabe você está nessa mesma situação, né? Doente, enfermo, numa cama, e quem sabe você tem pensado, meu Deus, para mim não tem mais jeito, né? Para mim não tem mais solução, glória a Deus. E eu estava falando hoje à tarde para essa senhora, né, para fazer uma visita, ela, uma senhora nova, não chega a ter, eu acho que 50 anos, coitada, já estava praticamente debilitada, né? Cega por uma diabetes, estava muito alterada. E esse mesmo tinha cortado um pé, né? Tinha cortado ali na parte de cima do pé, que estava assim, com a perna já toda necrosada, né? Que eu trabalhei muito tempo de enfermeiro, né? Então a gente lidou muito com esse tipo de situação. E ela ali falava, pastor, por que será que nós aqui na terra nós temos que passar por tudo isso? Aí eu falei, filha, Jesus, né? Ele fala na palavra. No mundo passais por luta, no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo que eu venci. Falei para você, minha amada, tu é mais do que vencedor. Se nós ainda estamos aqui neste mundo, né? Porque o próprio Jesus, ele falou na palavra dele, ele falou assim, filhinhos, eu não vim para tirar do mundo, mas eu vim para livrar do maligno. Quer dizer que no mundo, amado, nós temos, né, querendo ou não, eu sempre faço minhas gravações, querendo ou não, nós estamos aqui, né? Nós temos aqui, aliás, este mundo, mas nós não fizemos parte deste mundo. Mas por que, pastor? Vamos fazer um mundo para nós só? Não. Estamos no mundo, né? Mas nós somos peregrinos, porque nós não fizemos parte deste mundo. Por isso que quando Jesus, né, ele fez seu ministério como homem aqui na terra, né? Ele chegou perante lá Pilatos, perante lá Roma, e ele falou assim, ó, eu não sou deste mundo. E os caras assim, mas como que tu é deste mundo? Ele estava no mundo, né? Ele estava fazendo ali, né? Como profeta, né? Eu sempre digo, amanhã nós vamos ter na nossa igreja culto de missão, né? Mas eu sempre digo que o maior profeta, o maior missionário na terra foi Jesus, quando ele andou aqui na terra. E ele falou para ele, olha, eu não sou deste mundo. O meu mundo não é isso. Eu vim aqui para salvá-lo. Já disse, né? Que Jesus, ele falou na palavra, né? Que eu vim para os meus, mas os meus não obedeceram. Os meus o rejeitaram. Isaías sabe. Então muitos hoje, amado, estão rejeitando, né? Quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, né? Sobre o arrebatamento, né? O povo hoje não acredita.
Ah, mas isso aí isso é coisa que tem que acontecer. Não, amado. O que nós estamos acontecendo hoje, nós temos no final do tempo. Jesus, ele está perto, vem buscar, né, a sua noiva, que somos nós, a noiva de Cristo. Jesus está às portas, né? Nós podemos ver sobre a própria natureza, né? Tem dia que está calor, tem dia que está frio, tem lugares que está tendo terremoto, tem lugares que está tendo chuvas cheias, né? Pandemias que nós podemos ver, né? Muitas coisas não estão acontecendo e o povo não estão acordando. Né? A Bíblia fala assim, desperta o tu que dormes. E muitos dentro das igrejas estão dormindo, né? Estão pregando sobre aparência, estão pregando sobre luxúria, sobre dinheiro, pastores gananciosos por dinheiro, e as almas estão perecendo, estão indo para o inferno, amado. Então, por isso que nesse meio tempo aqui, nós podemos olhar aqui para esta palavra, que Jesus, ele ainda tinha um projeto na vida daquele povo que estava ali sendo escravizado. Porque muitos ali, amados, esqueceram que tinha um Deus de Israel. Esqueceram que tinha um Deus vivo, né? Que Deus tinha o projeto que tinha na vida deles para se cumprir. Eu sempre digo, Deus, ele sempre tem um projeto na vida do homem, na vida da mulher. Glória a Deus. Ele diz que Deus, o nosso Deus, né? Ele não é homem para que minta. Se ele falou, está cumprido. Ele diz que Deus, ele não tarda com as suas promessas. Muitas vezes, amado, nós é que tardamos as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Nós olhando aqui, ó Deus, como eu já falei desde o começo ali, né, que nós começamos a ler, que Deus, ele tinha um projeto já na vida de Moisés, né? Já Deus do ventre da sua mãe. Mesmo ali, né? Os pais deles sendo escravos, eu creio que também já estavam ali cansados, né, mano? Porque veja bem, a Bíblia diz que ali se tornou-se uma geração, né? Muitos até se esqueceram que saíram do Egito, né? Muitos já estavam até se encurvando diante de Deus lá, de Faraó, né? Que era tipo vários deuses. E era muito pouco, né, que estavam ali lembrando, né, que existia, né, um Deus. E nesse meio tempo, Deus, ele tinha um projeto na vida de Moisés, por quê? Para ir lá e pegar aquele povo que estava no cativeiro como profeta, né, pregasse para aquele povo e falasse com aquele faraó para que ele libertasse aquele povo das mãos de Faraó. E quando nós falamos em Egito, amado, eu sempre comparo que Egito, né, nós estamos no verdadeiro Egito. Mas como assim um verdadeiro Egito? Temos no verdadeiro Egito, temos no mundo, mas nós não fizemos parte desse mundo. Por quê? Porque este mundo, amado, é idolatria, é prostituição, né, é lascívias, é mentira, né? Não temos ali, digamos assim, como um cristão, né, como um verdadeiro profeta de Deus, nós não temos envolvido, amado, nesse sistema corrupto, né? Sistema corrupto. Hoje teve aqui no meu bairro, aqui, um monte de coisa ali, e prefeito, vereador, senador, né? Até mesmo vieram ali para me cumprimentar, porque eu já sou morador aqui já há quase 40 anos. Eu nem cumprimentei, eu digo, nem vou cumprimentar esses caras aí. Porque eles vivem o quê? Vivem de mentira, né? E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão no reino do céu. Pode ler ali em Apocalipse. Ficarão de fora os mentirosos, os prostitutos, os devassos, os homicídios, ficarão de fora. Os idólatras não herdarão no reino do céu. Por isso que eu entrei nessa mensagem que nós estamos aqui neste mundo, igreja, mas nós não fizemos parte deste mundo, não. Nós podemos estar aqui, ó, mas nós servimos um Deus vivo. E nós cremos que este mundo vai o quê? De mal a pior. Muitos pregadores que pregam aí, né? Só a rosa, né? Vem cá, irmão, vem pra cá, que você vai ficar rico, né? Que você vai ter mansões, que você vai ter isso. Pregadores de ilusões. Porque Jesus falou assim, mano, não junteis tesouro aqui na terra, né?
Aonde a traça corrompe, né? Aonde a traça, amado, se corrompe. Junteis o tesouro, né? Nosso tesouro, eles não está aqui. Nosso tesouro está lá na glória. Nosso tesouro, amado, não está aqui. A não ser a pessoa que está firmado neste mundo, né? Está confiando em vereadores, em pastores, né? Em governo. Claro que nós temos que orar. Temos que orar, né? Pelos nossos governadores, né? Orar por aqueles, né? Que são... Orar pelo nosso prefeito, orar pelos nossos vereadores, orar pela nossa nação, pelo nosso governo. Isso é uma obrigação que nós, como profetas de Deus, como os pastores, nós temos que orar, né? Diz orar e sem cessar. Por isso que nós temos que orar, amado, porque os dias são maus, né? Estava olhando ali sobre Israel, né? Agora estão ali Israel, graças a Deus está parando, né? E tanta matança ali sobre a Síria, aquele povo que vive se matando. Mas o próprio Deus, ele fala assim na Bíblia que quando houveres rumores de guerras, né? Terremotos, guerras, né? E a hora que acabar, vem a repentina. E depois da repentina, eu creio, amado, que Jesus está vindo e ele vem buscar o seu povo. Olhando aqui para a palavra, né? Para mim não fugir do foco, né? Nós olhando aqui, nós podemos ver, né? No capítulo 6 de Êxodo, né? E disse: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: bem vi as aflições do meu povo, que está em Egito. Eu vi o seu clamor, por causa dos seus opressores, pois conheço as suas angústias. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e tirar daquela terra uma terra boa e larga, glória a Deus, e tirar daquela terra uma terra boa e larga, a terra que flui leite e mel, aos lugares da terra que flui leite e mel, aos lugares dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos aveus e dos jebuseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi os opressores que os egípcios os premiam. Veja bem, de tanta opressão que aquele povo estava, né? E eles começaram a clamar, glória a Deus. Podemos ver ali, né? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 3, 33. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciei-te coisas grandes, firmes, que não sabe. A Bíblia diz que ali aquele povo clamou, né? Clamou devido tanto à aflição, né? Estava ali angustiado, estava ali sendo oprimido, como eu já falei, durante 400 anos, diante ali, né? De aquele faraó, 400 anos, veja bem, irmãos, 400 anos sendo escravo. A Bíblia diz que ele estava aqui sendo o quê? Sendo oprimido. Quando nós falamos no Egito, amado, quando nós falamos escravo, nós podemos dizer escravo do pecado. Né? Quantas pessoas, amado, estão escravizadas no pecado, na prostituição, na idolatria, né? E na mentira, né? Nós podemos ver hoje vereadores, prefeito, e é uma ladruagem que só Jesus para ter misericórdia. E nós olhando aqui, né, nessa mensagem, nós vemos que aquele povo, eles estavam o que ali? Eles estavam sendo oprimidos. E estavam clamando para que Deus mandasse o quê? Um libertador. Glória a Deus. Quem é esse libertador? Hoje é Jesus. Né? Estamos diante do que? Não temos diante aqui de um faraó, mas estamos diante, né? Sendo provado por tantas coisas, idolatrias, feitiçaria, macumbaria, né? A Bíblia diz que o mundo ele jaz do maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século, o que quer dizer Deus desse século? O Deus desse século, ele tirou o entendimento, cauterizou a mente dos incrédulos, para que não conhecesse a verdadeira verdade. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará nas trevas. Então ele veio como libertador. E ali naquela época, né, Deus,
Ele escolheu Moisés como um libertador para aquele povo. A Bíblia diz que ele estava aqui oprimido. Veja bem aqui, ó, no versículo 9. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi a opressão que os egípcios oprimem. Veio, portanto, agora, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito dos filhos de Israel? E ele respondeu: vai, porque eu serei contigo. Isso te será por um sinal que eu te enviei, e será por um sinal que eu te enviei. Logo que o veres tirado este povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. Veja bem, ali Deus, como eu já falei, né? O projeto que Deus já tinha, né, escolhido Moisés, Deus do ventre da sua mãe, para ser o quê? Para ser o libertador daquela época, daquele povo, né? Que estava sendo o quê? Oprimido por aquele faraó. Pensasse. E no capítulo 12 aqui, né? Ele diz, no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 12, e ele respondeu: vai, porque eu serei contigo. Isso será por sinal que eu te enviei. Logo o vereis tirado este povo do Egito, e servirei a Deus sobre o monte. E disse Moisés a Deus: eis que chegou eu aos filhos de Israel, e te digo: o Deus dos vossos pais me ouviu, e vós, se eles me perguntarem qual é o seu nome, e eu responderei, e lhes responderei. Respondendo Deus a Moisés: eu sou o que sou. Glória a Deus. Veja bem, eu sou o que sou, né? Não existe deuses, né? Os egípcios criavam, né? Ali tinha uma crença, né? E criavam o Deus do sol, Deus da lua, né? E daí Deus, ele falou assim, né? Com Moisés, falou assim, pela fala para aquele povo, que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele disse ainda, né? E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés: assim dirás vosso pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é meu nome, para sempre este é meu memorial por todos os séculos. Aqui já Deus, o próprio Jesus, estava revelando, né, ali na sarça, né, que ele era Deus, que não existia um outro Deus. Falou: eu sou. Fala para aquele povo, fala ali para aquele faraó, que eu sou o que sou. Não existe um outro Deus, existe um só, né? Muitos pregam, né, sobre vários deuses, né, mas ele fala assim: fala para esse povo que eu sou o que eu sou. Então eu creio, amado, que esse eu sou, né, é o Deus daqueles que servem, não o Deus desse século, né? Porque eu diz que o Deus desse século, né, ele entendeu, ele cegou o entendimento, né, cauterizou as suas mentes, cegaram as suas vistas para que não visse e nem viesse a verdadeira verdade, né? E nós olhando aqui em seguida, né, na palavra revelada, no capítulo 3, no versículo 13, né? E nós podemos ver que ele fala assim, ó, Deus, né? O próprio Jesus: eu sou o que sou. Este verbo eu sou, numa forma aqui produz o passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo dá o nome transliterado, ao mesmo tempo dá um nome transliterado em Jeová Rafa. Glória a Deus. Quer dizer, Jeová Rafa, quer dizer, ele é o único Deus. Não existe um outro Deus. Ele é o próprio Deus que fez o céu, que fez a terra, né? Que fez o ar que nós respiramos. Tudo foi ele que fez. Porque se ele tirar o ar que nós respiramos, já era, né? Então as pessoas muitas vezes elas não entendem, né? Voltando ali, né? Eu falei sobre aquela senhora. E ela perguntava: mas por que, né, que eu estou passando por tudo isso? Enfermidade, diabetes, o médico já me desenganou, estou praticamente cega, né? Será que servir a Deus é passar por tudo isso?
Olha, minha senhora, muitas vezes na minha caminhada, né, de fé, né, durante 35 anos que eu tenho meu ministério da palavra, eu também pensava assim. Passei muito tempo com enfermidade, né? Como eu já falei no outro vídeo, tive problema também de Covid, fiquei quase 3 anos, né? Problema cardíaco seríssimo, né? E eu perguntava muitas vezes para Deus, por quê? Né? E hoje eu escutei uma mensagem de Deus. Ele nunca, na vida do cristão, né? Daquele que verdadeiramente crê no Deus, né? Não deuses que eles pregam aí sobre Deus do Sol, da Lua, Maria, José, João, não. Deus verdadeiro. Ele é um Deus que cura. E eu falei para ela, minha senhora, muitas vezes também perguntava para Deus, Senhor, por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso, né? Não sabendo o projeto que Deus tinha, né, para conosco. Eu sempre digo, falei, minha senhora, nunca acontece na vida do crente, daquele que realmente serve a Deus, né? Não acontece essas coisas por acaso. Acontece porque Deus permite, né, que no deserto, né, deserto de enfermidade, deserto de muitas coisas que nós podemos ver, e é lá no deserto que Deus o quê? Deus nos reforça a nossa fé. É na doença, na enfermidade. Ah, mas se agradecer a Deus pela enfermidade? Não. Deus, ele até permite, para ver se realmente nós estamos servindo a Ele. Para nós ver se nós não murmuremos. Voltando aqui, amado, né? Na palavra revelada, no 13, eu estou lendo 3, 13 e 14, de Êxodo. Ele fala, né? Que dá o nome transliterado de Jeová e Yahvé, que indica a natureza eterna e imutável de Deus. Deus não existe tempo e nem início de ser. Ele é o eterno. Eu sou presente da eternidade. Jesus tomou este verbo divino para identificar a si mesmo, declarando ser o próprio Deus, e disse Jesus, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão estivesse, eu sou, para saber mais, ver, né? Aqui ele fala para saber mais, ver no top, né? 50 da verdade revelada no final da Bíblia. Então aqui o próprio Deus, ele estava se revelando, né? Que ele era o próprio Deus, que Jesus, ele era o próprio Deus. O mesmo Deus que falou com Moisés, lá na sarça, né? Que no começo ali que eu li, que Deus falou com Moisés, olha Moisés, eu tenho um projeto contigo, sobe aqui, tira o teu sapato, porque o lugar que tu pisa santo é. Então eu sempre digo que nós temos que ter sempre referência, né? Quando nós vamos na casa de Deus, quando nós vamos orar, né? Quer dizer, tirar a nossa sandália, porque o lugar que tu pisa santo é. O que Jesus quis dizer? Quer dizer que nós temos que entrar, né, em santidade. Porque nós lendo lá na carta de Paulo, ele pode ver que sem santificação não veremos a Deus. Santificar o nosso falar, o nosso andar, né? Santificar, né, as nossas roupas, as nossas vestes, tudo tem que ser diferente, amado. Para que o povo lá fora, né, que está lá no Egito, ele pode ver que há alguma diferença, né? Voltando aqui, amado, né, na palavra, né, revelada, né, que temos quase encerrando, já são 53 minutos. E Moisés, Deus falou com ele. E nesse meio tempo que Deus falou lá com Moisés na salsa, ele volta, né, para o Egito, né? Botando, vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 18, né? Quero ver se eu consigo terminar esse tópico aqui, né? Sobre a história de Moisés, né? Que ele ficou durante 40 anos, né? Formou família, teve filho, né? E depois, antes que Deus falou com ele, né? Ele teve que voltar para o Egito, né? Para falar com aquele demônio daquele faraó, como libertador, que libertasse o povo, né? Que Deus ainda tinha promessa. Mesmo aquele povo, muitos já tinham virado as costas para Deus, mas Deus tinha promessa. Quantas pessoas hoje, né, a gente conversando, né, no mundo de hoje, mas espera aí, pastor, mas Moisés não foi escrito lá não sei quantos mil anos atrás? Sim. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus, né, o nosso Yahvé, o nosso Deus vivo, né, o nosso Deus único, né, ele não mudou.
Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o quê? Eternamente. Ainda bem que, graças a Deus, né, nós ainda ouvimos a voz de quem? Do nosso Deus. Vamos voltar aqui sobre a volta, né, de Moisés para o Egito. Ali você que está nos acompanhando, ali em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 18. E Moisés volta para o Egito. Assim se foi Moisés, voltando ao seu sogro, Jetro, e disse-lhe, irei agora, voltarei aos meus irmãos que estão em Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés, vá em paz. E disse também o Senhor a Moisés e Mídia, vai e volta do Egito, porque mataram todos que procuravam tua morte. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos e pôs sobre um asno e voltou-se à terra do Egito. E tomou também Moisés a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando houverdes voltado ao Egito, olha o que faças diante de Faraó, todas as maravilhas que pus em tua mão. Eu, porém, endurecerei seu coração, de modo que não deixar ir ao povo. E dirás a Faraó, o Senhor disse, assim Israel, meu filho, o meu primogênito, e já te disse que deixarei ir a meu filho, para que me sirva, mas não quiseste deixá-lo ir, que eu vou matar o teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, que uma parada lhe saiu ao encontro do Senhor, e quis matá-lo. Então Zipra agarrou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, lançou e os seus cortou o propício e seu filho, e lançou aos seus pés, dizendo, a verdade, tu és dizendo, a verdade, tu me és um esposo de sangue. E assim lhe deixou logo ir e disse ao esposo de sangue, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão, e o Senhor disse a Arão, vai receber a Moisés ao deserto. E ele foi ao encontro do monte de Deus. E beijou-lhe. Então contou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que ele enviava e todos os sinais que lhe havia dado. E foram Moisés e Arão, juntaram todos os anciões dos filhos de Israel, e falou a Arão todas as palavras que o Senhor havia dito. E Moisés o fez sinais diante dos olhos do povo, e o povo creu, e ouvindo que o Senhor havia visitado o filho de Israel, que havia visto a sua aflição. Glória a Deus, né? Moisés teve que voltar, né? Deus permitiu que Moisés voltasse, né? Ali como libertador, né? Para libertar aquele povo que estava ali, sendo, como eu já falei, né? Escravizado durante 400 anos, né? Sobre aquele faraó. Mas a Bíblia diz, né, que Moisés, ele falou com Deus, né? E disse, mas espera aí, como que eu vou voltar da onde lugar que eu vim, né? Fugido, né? E Deus falou que ele não vai. Que aqueles que queriam te matar já não existe mais, né? Aquele mesmo rei que fizeram aquele decreto lá que matasse todas as crianças, né? Já não existe mais. Né? O pai do teu irmão já morreu, né? Já não está mais. Volta e fala para aquele outro, né? Que ficou no lugar de Faraó, né? Manassés, que era o próprio irmão dele, para que ele pegasse, libertasse o povo de Deus. Mas aqui a Bíblia fala que Deus, ele falou também com Moisés. Só que eu vou endurecer, né, o coração de Faraó. Veja bem. A Bíblia diz que daqui o povo entender que quando Moisés voltou, né, era para si mesmo, né, o libertador daquele povo que estava sendo escravo. E eu creio que Moisés, na hora ele temeu, né, porque quando Deus fala conosco, nós tememos. Deus falou, mas espera aí, Senhor, eu não tenho voz, eu tenho dificuldade de falar. Aí Deus falou assim, não, preparei teu irmão Arão, né, que é irmão Hebreus, e ali ele vai falar as palavras para aquele povo ali, para aquele faraó, e ele vai permitir, né, que Deus, que ele vai permitir que realmente o teu Deus que tu serve, né,
ele é o Deus, não o Deus do lado dos egípcios, né? Que era um Deus, um só Deus. E ele disse que Deus, ainda antes de Moisés voltar, né? Falando sobre a volta dele, que deu todo o tempo para o povo, né? Para aquele, né? Durante 40 anos que Moisés ficou ali, né? Naquela peregrinação, formou família, né? Aí deixou sua esposa e veio junto, né? Se encontrou com seu irmão Arão. E ali ele falou, né? Sobre o que aconteceu. E Deus endureceu, né? Deus permitiu, né? Que o coração de Faraó endurecesse. Porque eles não criam no Deus, né? Eles criam imagens, eles criavam escultura, era uma outra, digamos assim, era uma outra crença, né? E ele diz que Moisés, né? Né, já é 1 hora e pouco, já estamos quase encerrando nesta mensagem, né? Moisés, ele tinha um chamado. Né? Moisés, ele tinha um chamado. E ali é onde que Faraó, no mesmo ponto que cedeu para levar aquele povo para tirar do Egito, e ao mesmo tempo Deus colocou no coração, né? Endureceu, aliás, o coração de Faraó, para que aquele povo não fosse liberto. A Bíblia diz, né, que diante de toda aquela situação, né, Moisés falou, eu não vou entrar entre as pragas, porque dentro tem muitas pragas, tem as pragas dos animais, tem a praga da saraiva, né, tem a praga sobre os cafanhotos, né, tem a praga dos cafanhotos, das trevas, tem várias pragas, né, que Deus permitiu, né, para que Faraó abrisse o coração dele, né. Primeiro Deus pegou e permitiu que Faraó endurecesse seu coração. Depois Deus enviou todas as pragas, né, para ver se Moisés, né, aliás, se aquele Faraó, né, desendurecesse o coração dele para que abrisse, né, para que desse, digamos assim, liberdade, para que o povo dele fosse, né, junto com ele sendo, né, o libertador daquele povo. Mas não foi fácil. A Bíblia diz que, no mesmo tempo que Faraó endurecia o coração, Faraó amolecia, Faraó endurecia. A Bíblia fala, né? Não endureceis os vossos corações, né? Muitas pessoas que a gente prega hoje, né? Tem o coração duro, né? Parece que tem o coração ali lacrado, né? Ah, mas eu não posso, esses crentes aí, vem falando que Jesus vai vir, vem falando que ele é o único Deus. Então, na verdade, a gente vive no mundo, amado, no Egito, né? Nós também temos no Egito. Só que nós não somos escravos, né? Escravo quer dizer aquele que é escravo da bebida, né? Aquele que é escravo da cachaça, aquele que é escravo, né? De tantas coisas, né? Nós somos livres. Porque o próprio Jesus, ele fala assim, ó, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Ele é o nosso libertador. Ele diz que ali, naquela época, né? O próprio Deus, Jeová, né? Que fala aqui sobre o nosso Deus, ele permitiu que Moisés viesse, né? Ali como intermediário, né, viesse ali como profeta, libertador para libertar aquele povo. Mas não foi fácil, né? Outro dia nós vamos entrar, né, na passagem, né, que a Bíblia diz que Moisés, de tanto, né, aí Faraó, Deus permitiu aquelas pragas que eu li aqui sobre Faraó. Estou reduzindo a mensagem, porque o tempo passa rápido. E ali tá Moisés, Deus permitiu, né, que tudo aquilo acontecesse, tudo foi permissão de Deus. Eu sempre digo, na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus, nunca é por acaso. Sempre é permissão de Deus. Para nós reconhecer que existe um Deus, que Ele é dono da prata e que Ele é dono do ouro. E nós não temos aqui só porque nós servimos a Ele. Temos aqui no Egito, mas não fizemos parte do Egito. Egito, que eu digo, é o mundo de hoje. Né? A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E nós, para nos encerrar, né, vou ler essa palavra aqui, né, no versículo 9, 14, que fala assim, ó, Deus diz a Moisés, não há como eu todas a terra. Uma das coisas que Deus mais afirmou de si mesmo é que não há um outro como ele, e nem igual a ele, para saber mais sobre a unicidade de Deus, né? Quer dizer, nós, unicistas, nós pregamos um Deus único, verdadeiro Deus. Por isso que Deus, né, ele falou aqui para Moisés, e vou ler mais uma vez para nos encerrar. E Deus diz a Moisés, não há como eu em toda a terra. Uma das coisas que Deus mais afirmou de si mesmo, que não há um outro como ele, e nem igual a ele.
entendeu? Não há outro como o nosso Deus, né? E nem igual a ele. E ele diz também que ele não divide, né, a glória dele com ninguém. A glória dele, glória a Deus. Se Deus falou, está falado. Irmão, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Por mais que te amaldiçoarem, né? Por mais que fizer macumbaria, feitiçaria, né? Ah, se eu for pregar na casa do meu irmão, agora, irmão, estou aqui rodeado de macumbaria, de feitiçaria, por que a minha vida não vai para frente? Não, né? Porque você tá crendo na feitiçaria. Mas aqui a Bíblia diz que o nosso Deus, amado, não tem outro que bate contra ele. Pode levantar Satanás, pode levantar macumbeiro, feiticeiro, entendeu? O nosso Deus é único. Ele é sobre todas as coisas. Ele fala assim, né, na palavra, como eu já falei aqui, né, que não tem outro Deus. Uma das coisas que Deus mais afirmou, vou ler mais uma vez, de si mesmo, que não há outro como ele e ninguém igual a ele. Entendeu? Por isso que nós, né, como unicistas, né, nós pregamos o único Deus vivo. Nós não pregamos 3 deuses que pregam ele. Então quer dizer que lá no céu vai ter 3 tronos. Um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. A Bíblia não fala isso. Deus, ele fala assim, eu sou o único Deus. Por isso que quando ele falou ali com Moisés, ele falou assim, eu sou. Quando aquele povo lá perguntar, quem que te mandou? Moisés fala assim, eu sou o que sou. E não é fácil hoje para servir um Deus único, né? Porque a maioria prega sobre 3, né? Sobre Pai, sobre Filho, sobre o Espírito Santo. Outra vez vamos falar, né? Nós sabendo que a própria Bíblia diz que Deus, ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, em verdade. Espero que essa gravação, né, que eu fiz, né, ela sirva também, né, de importante para você, que realmente, quem sabe, de repente você ainda não conhece o próprio Deus, né, porque esse dia eu preguei sobre você conhece Jesus. E nós temos que ver quem realmente, qual é o Deus que nós servimos, né? Não Deus estranho, não fogos estranhos. Nós temos que saber que nós somos incluídos no verdadeiro Deus que nos escolheu. Assim como ele escolheu, né? Estamos encerrando essa pregação. Assim como Deus, né? Ele escolheu, né? Lá era os pais sendo escravos de Faraó, né? Que era o povo hebreu, que antes temia o próprio Deus, né? E muitos viraram as costas para Deus. Que Deus que você serve, eu posso perguntar hoje? Um Deus vivo? Um Deus da Bíblia? Glória a Deus. Porque nós servimos, amado, um Deus da Bíblia, né? Um Deus da palavra, porque ele diz assim, que errais por não conheceis as Escrituras. Nem todos gostam de escutar meus vídeos, né? Eu vejo ali, tem muito pouco, assim, pessoas ali que vai até lá. Mas aquelas pessoas que realmente elas querem crer, né? A Bíblia fala, Jesus, ele fala assim, eu creio no Senhor Jesus, né? Lá em Atos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus, né? Que será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Né? Que quantos profetas, amado, nos últimos tempos agora, nós vamos ver, né? Temos aí no ano final, né? Temos aí na data final. Claro que a Bíblia não fala, né? Não sabeis o dia e nem a hora, né? Não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vem. Fala assim, o ladrão, ele vem, né? Ali, podemos ler ali em João. O ladrão vem numa hora que ninguém sabe, né? Você está na tua casa, fecha a tua porta, você não sabe que hora que vai chegar o ladrão. Por isso que Jesus fala assim, eu venho, né? O ladrão, ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas eu venho para que tenha vida, né? E uma vida abençoada, uma vida em abundante. O que é ter vida abundante, pastor? É nós crer no único Deus, né? É nós crer que ele é dono da prata, que ele supre todas as nossas necessidades. Por isso que Jesus, ele fala assim, Deus, né? Paulo, ele fala assim, né? Lançai as vossas ansiedades sobre vós, e eu cuidarei de vós. Paulo está aqui, né? Deus me levou hoje ele sobre a opressão, né? Sobre aquele povo que estava ali sendo oprimido, né? Pensa, mano. Hoje o povo, ela está oprimido por um demônio, por um escravo, está sendo escravo, amado, do próprio Satanás. Que nós estamos vivendo numa época hoje, amado, que o mundo não quer mais saber de Deus.
né? Muitos até mesmo que eram crentes, que eram da igreja, que serviam a Deus, né? Passaram uma luta, passaram um problema, viraram as costas para Deus. E aquele povo ali que eu preguei, acabei de pregar, muitos ali tinham virado as costas para Deus, irmão. Agora, sendo escravo, Deus jamais vai, né, nos libertar desse povo. Outra hora eu vou falar sobre o mar, né? Hoje eu só falei até aqui, né, sobre quando Moisés voltou, né, para pegar e libertar o povo dele. No outro, vamos dar continuidade sobre o mar, né? Sobre a pergunta, qual é o mar da tua vida que está fechado? Ele disse que quando aquele faraó, né, ele libertou aquele povo, ele disse que o mar estava fechado, o mar estava lacrado, né? Como eu falei, Deus ali, né, ele revelou para Moisés, ele falou na sarça que era para libertar aquele povo. Entendeu? Mas não foi fácil para tirar aquele povo. Porque na mesma hora que Deus, né, endurecia o coração de Faraó, amolecia o coração de Faraó, endurecia, o coração de Faraó endurecia e amolecia ao mesmo tempo. Depois das pragas, que eu não entrei sobre as pragas, né, que são várias pragas, Deus, né, permitiu que Moisés pegasse o povo, né, e levasse um monte de ouro, porque naquela época os egípcios ali era tudo, tinha ouro. E aquele faraó ficou tão indignado, falou, Moisés, pega esse teu povo aí, vai. Eu já estou cheio dessas pragas aí. E Moisés foi. E outra hora nós vamos entrar sobre o mar fechado. E a Bíblia diz que quando Moisés pegou aquele povo, e ele passou sobre o mar, e a Bíblia diz que o mar estava fechado, amado. Eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o mar que está fechado na tua vida? Ah, pastor, o mar está fechado. Né, desemprego, doença, enfermidade, separação, né, falta de fé, pessoas hoje que você fala do amor de Deus já nem acreditam mais. Ah, Deus nem existe. Se Deus existisse, não estava passando por essa situação. E ela fala que quando Moisés chegou ali, né, diante daquele mar, né, para atravessar, tirar aquele povo ali do Egito, o mar estava fechado. E aquele povo, mesmo sendo ali 400 anos, né, veja bem, eles perguntaram para o profeta, para Moisés, como libertador, escuta aqui, Moisés, se dissesse nós aqui para morrer, os faraós estão vindo atrás para nos matar. Faz um buraco e enterra nós aqui, porque nós vamos morrer tudo. Não sabendo que Deus tinha um projeto na vida daquele povo. E Deus falou, né, em particular com Moisés, sobe, né? O que tu tem na tua mão aí, Moisés? Moisés falou, senhor, eu tenho um cajado. E qual é o nosso cajado hoje, de pastores, de missionários? É a palavra de Deus. O que tem na mão aí, pastor? Eu tenho a palavra, eu tenho o cajado. E Jesus falou assim, olha, Deus falou com Moisés, então pega esse cajado que tu tem e lança sobre as águas. Glória a Deus. Será que nós estamos lançando o nosso cajado sobre as águas? Cajado significa o quê? A palavra. Aquilo que Deus nos deu. Né? Muitos pastores hoje estão pregando aí por dinheiro, né? Se enchendo de dinheiro aqui na terra. E muitas pessoas estão aí perecendo, né? Hoje estou escutando uma mensagem, né, na internet sobre pastores que estão enriquecendo aqui na terra. Por que pastores que estão enriquecendo aqui na terra? Porque o tesouro deles é aqui. Mas Jesus, ele fala que o nosso tesouro, o meu tesouro, o teu tesouro não está aqui na terra. O nosso tesouro está no céu. O nosso tesouro está lá no céu, porque lá Jesus fala assim, o nosso tesouro está no céu. Lá a ferrugem, né, não se rompõe. E muitos pastores, amado, estão buscando o tesouro aqui na terra. Mas o meu tesouro, o teu tesouro não está aqui na terra. O nosso tesouro está lá no céu. Por isso que Deus falou com o próprio Moisés como libertador. Pega o teu cajado, lança sobre as águas. Olha. Ele lançou, né? E ele disse que o povo, né? O mar se abriu e o povo marchou em seco. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu vou fazer uma pergunta, né, através dessa mensagem, né? Qual é o mar que está fechado na tua vida? Que mar que está fechado? O que te impede, né, de você chegar até Deus, né? Pedir a misericórdia, que a Bíblia diz que a causa da misericórdia de Deus é a causa de nós estar vivo hoje. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, talvez o pastor Jorge também nem estava aqui. Já tinha partido. Como eu já falei, meu testemunho, né? Peguei dois Covid, né? Tive um problema seríssimo no coração, levei quase 2 anos para me recuperar. E hoje eu estou aqui porque hoje eu entendo que é a permissão de Deus, que Deus permitiu
para que eu tivesse tempo de buscar mais a Deus, para que eu tivesse tempo de ler mais a Bíblia, porque quando está tudo bem, né, a pessoa não está nem aí, ela quer gastar, quer tá, a gente vê esse shopping, só pessoas lá em shopping, tomando cappuccino, e nem estão aí na vinda de Jesus. Sabendo que Jesus está vindo, mano. A Bíblia diz que ele virá como ladrão. Como eu falei, ladrão ladrão ele não diz, ó, tal dia eu vou na tua casa. Deus falou assim, ó, né? Que ele vem como ladrão. Não sabeis o dia, não sabeis a hora, né? Tanto profeta dizendo assim, ó, Jesus vem amanhã, não. Jesus não fala que vem amanhã na Bíblia. Fala assim, ó, cuidais, acautelai-vos dos falsos profetas. Enganarão a muito, até mesmo os escolhidos. Nem com anjo verso anunciando aqui da terra, seja nato. Nós podemos contemplar a natureza. Podemos ver tudo que Deus tem feito, né, sobre a natureza, sobre o que está acontecendo. Né? A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, né? A iniquidade se multiplicaria, o pecado se avançaria, a tecnologia se avançaria. Temos agora na época, né, dessa inteligência artificial. Por um lado é bom, eu sempre uso, né, a internet para fazer meus vídeos. É bom, é benção você ter internet. Mas nós temos que saber como é que nós temos que usar, né? Que muitos estão usando a internet aí para falar mal de pastor, falar mal disso e aquilo. Não, nós temos que usar, ter sabedoria e usar para nos falar o quê? A palavra de Deus. Ó, irmão, Jesus está vindo, prepara-te, como eu já falei, né? Ele diz, não sabeis o dia, não sabeis a hora que virá. Mas ele vai vir, glória a Deus. E eu e você, né? Podemos estar preparados, né? E nós olhar para cima e dizer assim, ora vem, Senhor Jesus. E voltando ali, né, naquela senhora que eu fui fazer visita hoje à tarde, a gente orou, buscou a Deus ali, sentiu a presença de Deus, né? E eu falei, meu irmão, nós podemos passar por luta aqui na terra. É porque nós somos falhos, nós somos carne, né? Nós podemos passar por tribulações, mas o próprio Jesus, né, ele falou assim, né, lá em Apocalipse, que ele enxugará todas as lágrimas. Glória a Deus. Enquanto nós estiver aqui, nós somos sujeitos a tudo. Mas o nosso general, né? O nosso Deus, o eu sou, a Bíblia diz que ele não está com a mão encolhida. Nem está com os olhos fechados, né? Os olhos dele estão sempre atentos. E nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir o meu clamor e o teu clamor. A Bíblia diz que aquele povo, né, clamaram no meio da opressão. Estava ali sendo oprimido. E quanto, amado, quando falamos de opressão, quantas pessoas, né, estão oprimidas, né, tomando remédio para dormir, passando por tormento, sendo atormentado com o espírito maligno. Eu penso assim, meu Deus, olha, aqui no meu bairro tem mais de 30 e poucas igrejas. E o povo perecendo. Às vezes ele vem aqui na minha casa, pastor, vem cá, olha por mim, você não é em tal igreja? É, pastor, mas meu pastor não tem tempo para falar comigo. Né? Quantas pessoas, amados, estão oprimidas? E o próprio Jesus, né, ele fala na palavra, vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que são cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele fala, vinde a mim. Né? Você que está cansado, você que está oprimido, você que está ouvindo essa palavra. Pastor, essa palavra hoje falou comigo. Eu estava oprimido no meu quarto. Você está oprimido aí. Mas Jesus, ele veio para quê? A Bíblia diz que ele não veio para o são. Ele falou, são não precisa de remédio, mas eu vim para os doentes. Creia que nessa noite, né? Estou pregando essa palavra aí, que Deus ele tem um projeto, assim como ele tinha na vida de Moisés. Assim como ele tinha na vida daquele povo lá, que foram escravos durante 400 anos ali, ó, para aquele faraó. E enviou, né, Moisés como libertador. E hoje está mandando, né? Hoje Deus está enviando Jesus como libertador na tua vida. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo da tua casa. No Salmo ele fala, confia no Senhor, né? Entrega teus caminhos a Ele, e Ele tudo farás. Vou fazer uma oração, né? Já estou encerrando. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos a Ele. Ah, mas pastor, o meu problema está difícil. Está tão difícil as coisas. Sim. A Bíblia diz que no mundo passais por luta, passais por aflições. Mas o próprio Jesus ele fala assim, tem bom ânimo, que sereis mais do que vencedor. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você nessa noite, para que Deus, né, venha abrir o teu entendimento, para que você possa entender, né, a verdadeira missão que Deus tem para você aqui na terra. Deus tinha uma missão para Moisés.
Por isso que aconteceu tudo aquilo na vida dele. Assim Deus tem uma missão para mim e para você aqui na face da terra. Eu posso ser para você hoje, não desista. Por mais que te critique, pense que eu não sou criticado por fazer esses vídeos, sou bastante criticado. Mas por que você não prega na igreja? Eu prego na igreja também. Quando me dou a oportunidade, eu falo a verdade. Porque a Bíblia diz, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu só vou na igreja que prega a verdade, irmão. Igreja que a gente vê evangélico aí, que não tem temor a Deus, que a Bíblia fala assim, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Vamos encerrar por aqui, irmão, já são 1h20. Vou fazer essa oração, que Deus te abençoe, né? Você que prestou ouvido, né? Muito obrigado, né? Você ter prestado ouvido, né? São 1h20 que estamos aqui, né? Falando da palavra revelada. E no próximo vamos entrar sobre o mar, né? Sobre aquela passagem que o mar estava fechado, né? E Deus colocou o cajado ali e abriu sobre as águas. Eu não sei, né? Qual é o mar que está fechado na tua vida. Mas que nessa noite, né? Deus possa ir ao teu encontro, né? E ele possa suprir as tuas necessidades, porque Paulo diz na carta, né? Que julgai a nossa ansiedade sobre vós e ele cuidará de vós. Quando ele fala assim, é que nosso Deus, né? Nós jogar a nossa ansiedade sobre ele, nós jogar, né? Fazer que nem aquele povo ali que se sentiram oprimido e eles fizeram um clamor. Senhor, manda um libertador. Glória a Deus, que aquele povo não estava mais aguentando a escravidão. Você pode estar aqui e dizer, mas pastor, eu não aguento mais. Eu quero largar do vício, mas não estou conseguindo. Eu quero largar da prostituição, mas não estou conseguindo. Mas Deus essa noite é contigo. Deus está dizendo, filho, filha, não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, e te salvo, e te curo, e te liberto. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus, por esta mensagem maravilhosa. Te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento que passamos aqui, Senhor, na tua presença, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que ao outro lado, Senhor Jesus amado, tem pessoas que estão enfermas, pessoas que estão nos hospitais, pessoas, meu Deus, que estão aí, Senhor, até mesmo tentando suicídio, né? Estamos passando por momentos difíceis na face da terra, meu Pai. Meu Deus, agora, Senhor, neste momento, que essa palavra, Senhor, ela fique guarida no coração daquele que ouviu, Pai amado. Agora, meu Deus, neste momento, entra, Senhor, nos hospitais, meu Pai. Visita, Senhor, os asilos que estão ali, os velhinhos sendo abandonados, Senhor, da família, meu Pai. Visita, meu Deus, os hospitais, visita os presídios. Visita, meu Deus, onde tiver uma vida agora, neste momento, até mesmo tentando tirar a sua própria vida, tentando suicídio. Em nome de Jesus, Pai querido, nos clamamos, nos levantamos esse clamor nesta noite, para que todo mal, para que toda tentação, para que toda obra maligna, em nome de Jesus agora, entra na casa, Senhor Jesus, no ouvinte agora, neste momento, e repreenda todo o mal, toda a seta do inimigo, toda obra ao contrário, em nome de Jesus, que venha cair por terra. Eu determino a bênção e a vitória e como ministro a tua palavra. Que Deus possa te abençoar. Ter um final de semana abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O nosso Deus, Ele é o único Deus. Amém? Deus abençoe. E obrigado por mais uma vez, né? Nos estar aqui, né? Levando essa palavra maravilhosa. Amém.